Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje para mais um encontro de Ciências Humanas e Sociais Aplicada, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, sou professora aqui do Núcleo Pedagógico. Então, vamos lá para mais essa pauta do dia de hoje. Bom, nós temos aqui, pessoal, um QR Code para que vocês possam encaminhar dúvidas, sugestões, perguntas referentes a esse encontro, a reunião de hoje, tá? Bom, então o que nós vamos falar na reunião de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do planejamento. Vou retomar alguns aspectos que foram falados com vocês no planejamento há 2 semanas atrás. Tá? Nós vamos ver também, eu vou apresentar para vocês as habilidades prioritárias para o 2º bimestre e vou falar também do material de apoio para o planejamento das aulas, que seria o São Paulo Faz Escola dos anos finais e também do ensino médio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito do planejamento. Então, nós tivemos aí o planejamento lá na semana do dia 1º, né, do mês agora. E nós tivemos lá na quarta-feira o planejamento individual, que foi um momento no período da tarde para vocês sentarem, para que os professores pudessem iniciar o preparo dos seus planos de aula. Eu dei um print aqui na tela, tá? E coloquei para vocês as orientações para o planejamento individual. Então, o que eram para vocês fazerem naquele momento? Então, lá na quarta-feira, era para, num primeiro momento, vocês olharem as dificuldades dos alunos. Eu sei que nesse momento é complicado, a gente está numa situação totalmente diferente, né? Numa situação atípica mesmo, né? Então, o contato entre professor e aluno, ele está sendo à distância, então é difícil os professores estarem verificando como os alunos estão aprendendo, se estão engajados ou não, mas é muito importante identificar as dificuldades deles. Então, professora, se você conseguiu identificar uma dificuldade dos seus alunos, o que a gente sugere, o que é pedido para vocês? Para passar para a parte agora da recuperação. Porque essas habilidades que foram trabalhadas no 1º bimestre eram habilidades prioritárias, eram habilidades essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Então, por isso é importante retomar essas habilidades, se vocês verificaram que elas ainda não foram assimiladas, não foram desenvolvidas. E uma outra coisa que ele coloca para nós, lá no planejamento, nessa quarta-feira, foi posto também a possibilidade de usar diversos recursos, entre eles a questão do centro de mídias, o Google Classroom, o Teams, tá? O livro didático, o caderno do aluno. Então, quanto mais recursos vocês utilizarem, maior será a possibilidade dos nossos alunos aí aprenderem, né? Desenvolverem as suas aprendizagens. Bom, vamos lá então. Recursos a considerar. Então, lá no planejamento individual, foi passado para vocês também alguns recursos a considerar. Foi muito enfatizado durante o planejamento a questão do acompanhamento das aulas no centro de mídias, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. Por quê? As aulas do centro de mídias, elas estão sendo elaboradas, planejadas e desenvolvidas de acordo com as habilidades estruturantes. Então, é o momento que o aluno tem ali o contato com o professor que está explicando as matérias, está explicando ali essas habilidades prioritárias desse bimestre. Aí nós temos aí um link para vocês acessarem esse cronograma dessas aulas. Um outro recurso a considerar também seria as habilidades estruturantes para o 2º bimestre, que é um outro elemento que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar essas habilidades. Vocês já tiveram contato com ela, né, durante o planejamento, tanto que iniciaram a elaboração dos seus planos, mas eu vou falar um pouquinho mais dessas habilidades para vocês. E também nós temos aí o caderno do aluno e do professor para o 2º bimestre. Por que é importante esse material? Porque esse material ele foi elaborado em cima dessas habilidades estruturantes. Então, ele prevê situações de aprendizagem que realmente
são bem pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno. E temos também ali um outro recurso a considerar, que seria a listagem dos aplicativos disponíveis para a rede estadual, que no caso não vou abordar com vocês nessa reunião de hoje. Então vamos lá? Bom, primeira coisa que nós retomamos aí com relação à questão do planejamento individual foi o cronograma de aulas do Centro de Mídias. Eu dei um print aqui na tela, coloquei para vocês a carinha dele lá do Excel. E vou fazer uma sugestão para vocês. Eu fiz isso no meu computador e eu acho muito interessante. Vou sugerir para que vocês baixem esse documento do Excel e pintem aonde aparece aí geografia, para que vocês possam ter a planilha completa do bimestre das aulas que ocorrerão no Centro de Mídias, tá? Coloquei aí para vocês nessa apresentação, nesse slide, 2 links para que vocês possam acessar aí esse cronograma. O primeiro link, ele tem essa planilha do Excel, e o segundo link é do Centro de Mídias, onde há programação diária e semanal também. É importante falar para vocês, sempre, constantemente, ou entrarem no Centro de Mídias, joga lá no Google, Centro de Mídias Programação, bem simples, não precisa nem decorar o link, tá? Joga lá no Google e abre essa programação diária ou até semanal, por conta do seguinte: está tendo muitas alterações nas aulas e às vezes a gente acaba confiando que vai acontecer uma aula em determinado dia e acaba que nós não conseguimos acompanhá-la, tá? Então é muito importante isso também. Bom, aí nós vamos falar agora um pouco a respeito das habilidades estruturantes para o segundo bimestre. Aí eu copiei do documento do comunicado COPED e FAP. Esse comunicado foi para as escolas logo no dia 2 de junho, na semana do planejamento, e esse comunicado ele dava algumas orientações, algumas informações a respeito do planejamento referente a esse segundo bimestre. Essas habilidades selecionadas nortearão a elaboração dos conteúdos das aulas oferecidas no Centro de Mídia, no segundo bimestre, e podem apoiar as escolas na organização das atividades. Então, é aquilo que eu disse para vocês, essas habilidades estruturantes, elas estão presentes ali nas aulas do Centro de Mídias, por isso é importante o acompanhamento dessas aulas, tanto por parte do professor quanto do aluno. É importante que o professor assista às aulas para depois poder dar as orientações para os alunos e os encaminhamentos referentes às atividades que poderão ser desenvolvidas no período. Só que há uma coisa muito importante também que ele coloca aqui para nós, que a secretaria nos coloca, que tanto o professor quanto a equipe gestora, enfim, a escola, ela tem autonomia para progredir de acordo com o conhecimento dos alunos. Então, vocês, professores, essas são as habilidades estruturantes que nós vamos apresentar para vocês, mas vocês têm autonomia para fazer os encaminhamentos de aprendizagem de acordo com a realidade dos seus alunos, a realidade do contexto onde vocês se encontram, tá? Bom, nós temos aqui também um link da relação das habilidades prioritárias. Eu vou falar para vocês uma coisinha interessante, tá? Tem momentos, próprios documentos da SEDUC, que as habilidades elas são chamadas de estruturantes e em outros momentos elas são chamadas de prioritárias. Então, vocês vão encontrar essas duas terminologias. Aí, pessoal, vocês entendam que é a mesma coisa, as habilidades estruturantes e prioritárias. Aqui, nessa minha apresentação, eu procuro mais falar de habilidades prioritárias, tá? Bom, aí vocês têm, então, aqui embaixo, o link para o acesso a essas habilidades prioritárias. Essa apresentação, esse PowerPoint, ele vai estar disponível também
junto com esse vídeo. Então, vocês poderão depois entrar na internet, acessar, baixar essa apresentação e clicar nesses links aí para poder baixar esse material. Bom, então vamos lá, as habilidades prioritárias do ensino fundamental dos anos finais. Coloquei para vocês aqui as habilidades prioritárias do primeiro e do segundo bimestre. Por que eu coloquei do primeiro bimestre? Eu coloquei do primeiro bimestre para a gente, por conta daquilo que foi orientado lá no planejamento individual, naquele momento em que vocês tiveram para elaborar os seus planos de aula. Não foi dito para vocês terem um olhar para as habilidades que não foram desenvolvidas pelos alunos, então é por conta disso que eu coloquei aqui as habilidades prioritárias do primeiro bimestre. Então é importante que nós estamos no segundo, sempre tem um olharzinho para o primeiro bimestre, se foi desenvolvido ou não aquela habilidade, porque ela é uma habilidade essencial para o trajeto, para o percurso de desenvolvimento do nosso aluno. Então é importante a gente resgatar e possibilitar atividades para que contribuam para esse resgate, se nós percebermos que o nosso aluno ainda não desenvolveu aquele conhecimento fundamental para o prosseguimento do seu processo educativo. Bom, então nós temos aí 4 habilidades prioritárias para o segundo bimestre elencadas, desde o 6º ano até o 9º, tá? Então são 4 para cada ano série. Dos anos finais, aí nós temos também do ensino médio, nós tínhamos no bimestre anterior 2 habilidades prioritárias, nesse bimestre nós temos 4 também, tanto quanto para o primeira série, quanto para a segunda série, quanto para a terceira série do ensino médio, tá? Aqui nós temos a capinha que eu coloquei para vocês, que é o currículo de São Paulo, no ensino médio, tá? O currículo de capa preta. E voltando aqui, esqueci de falar para vocês, nos anos finais é o currículo paulista, tá? Então, reforçando, nos anos finais nós já temos o currículo paulista e no ensino médio ainda, estamos num período de transição, ainda utilizamos o currículo de São Paulo. A implantação do currículo paulista para o ensino médio está prevista para o ano que vem. Bom, todo momento é muito importante quando nós formos falar de habilidade, voltar à questão da leitura da habilidade. É importante que vocês, professores, tenham uma clareza com relação a essa questão da habilidade, como é feita a leitura, como é feita a interpretação dessa habilidade. Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês um exemplo do 6º, tá? Do 6º ano, onde nós temos aqui a unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, o código, que eu vou explicar para vocês já já, o descritor, que na verdade são as habilidades ali enfatizadas nesse ano, série, e o objeto de conhecimento, que são os conteúdos. Então, vamos lá. Nós temos aí o código dessa habilidade do 6º ano é EF, aqui pessoal, EF06GE25. O que significa isso? EF de ensino fundamental, 6º de 6º ano, GE de geografia e 25, habilidade 25. Tá? Então, é importante que vocês compreendam essa leitura dessa habilidade. E o asterisco, ele significa o seguinte: essa habilidade, ela não estava presente na Base Nacional Comum Curricular, não estava presente na BNCC, mas devido à sua importância, a equipe curricular que elaborou o currículo paulista inseriu ela no currículo do estado de São Paulo, tá? Então, ela foi inserida. Esse asterisco significa isso. Bom, então vamos lá. Nós já vimos como se faz a leitura do código. Agora nós vamos ver a leitura do descritor, ou melhor, a interpretação aqui da habilidade. Analisar os tipos de produto do sensoriamento remoto. Sistemas de informação geográfica, sistemas de posicionamento global,
e cartografia digital, e relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. Então, nós temos aqui 2 verbos que eu grifei para vocês, analisar e relacionar. O que significa esses verbos? Esses verbos são as ações que nós esperamos desenvolver aqui em nosso aluno, ou melhor, que nós esperamos que nossos alunos sejam capazes de desenvolver. A ação de analisar e a ação de relacionar. E aí, analisar e relacionar o quê? Esse complemento aqui seriam os objetos do conhecimento. Analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, que é objeto do conhecimento, sensoriamento remoto. Os sistemas de informação geográfica, o sistema de posicionamento global, cartografia digital, produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros, tá? Que seriam produtos do sensoriamento remoto. Então, tudo isso daqui são objetos de conhecimento. Então, nós temos aqui os 2 verbos, as 2 ações que nós esperamos que nossos alunos ali desenvolvam nesse ano série e relacionadas a esses objetos do conhecimento. E aqui nós temos o conteúdo ou os objetos do conhecimento, conforme nós já mencionamos, tá? Então, essa é a leitura da habilidade, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Constantemente nos nossos ATPCs eu vou retomar isso, vou ler, vou explicar para vocês, para que nós possamos ter uma clareza com relação à leitura da habilidade. Bom, então nós temos aqui a apresentação das habilidades prioritárias do 2º bimestre do 6º ano, tá? No 6º ano, pessoal, nós temos habilidades ligadas principalmente à unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Todas as 4 habilidades prioritárias são ligadas a essa unidade temática. Estão ligadas à questão da representação espacial, da cartografia. Então, aqui nós temos a primeira, ou melhor, habilidade 25 do 6º ano, analisar produtos do sensoriamento remoto, tá? Objeto de conhecimento, mapas e imagens de satélite. Depois, habilidade 22, distinguir os elementos do mapa. Habilidade 24, aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática. 26, identificar diferentes tipos de representação do planeta Terra e da superfície terrestre. Então, todas ligadas à questão da representação espacial, cartografia. E aqui ao lado, né, onde nós temos o código, não sei se vocês notaram, eu coloquei em vermelho algumas referências para vocês. Isso daqui, SA, é a situação de aprendizagem 1, para facilitar um pouco aí a localização dessa habilidade. Então, quando vocês forem pegar, manusear o caderno do aluno, o caderno do professor, vocês já vão poder localizar com mais facilidade aonde está essa habilidade aqui. Ela está na situação de aprendizagem 1. Fica mais fácil, então, para o professor poder desenvolver, planejar suas aulas, tá? Então, vamos agora para as habilidades prioritárias do 7º ano. Bom, as habilidades prioritárias do 7º ano, elas estão ligadas à unidade temática conexões e escalas, tá? E ao objeto de conhecimento formação territorial do Brasil. Então, no 7º ano, as habilidades prioritárias, elas são referentes principalmente à questão da formação do nosso território, tá? Aí tem, num primeiro momento, a análise da influência dos fluxos econômicos e populacionais, identificar processos migratórios, analisar influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira, identificar e selecionar em registro histórico-geográfico características dos povos, tá? E nós temos ao lado, assim como eu disse para vocês no 6º ano, também coloquei aqui as situações de aprendizagem a que cada habilidade se refere, tá? Então, fica muito mais fácil para vocês depois, quando forem elaborar seus planos de aula, localizarem a habilidade e
trabalhar com ela. Bom, agora nós temos aqui, pessoal, o quadro de habilidades do 8º ano, tá? No 8º ano nós temos duas unidades temáticas, 3. Conexões e escala, o sujeito e seu lugar no mundo e mundo do trabalho. No 8º e no 9º nós vamos ter objetos de conhecimento ligados principalmente à questão da mundialização, da nova ordem econômica mundial e também da globalização, tá? Globalização entra mais no 9º. Aqui nós temos a primeira habilidade 05 do 8º ano, aplicar os conceitos de Estado, nação e território em relação às múltiplas regionalizações após a guerra. Habilidade 08, analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e África. Habilidade 26, analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas. Habilidade 13, analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e África. Pessoal, estou lendo aqui para vocês já devem ter notado, não detalhadamente as habilidades, estou lendo num contexto geral, só para dar uma noção para vocês, para que vocês tenham uma noção da habilidade que nós estamos aqui falando ou que foi elencada como prioritária para cada ano e série, tá? Depois vocês poderão entrar nessa apresentação, como eu disse, e olhar detalhadamente, mais aprofundado cada habilidade, analisar para realmente elaborar seus planos, suas propostas de trabalho aí para os alunos. Vamos então para o quadro de habilidades do 9º. Nós temos aí no 9º principalmente a questão da globalização e mundialização, tá? Nós temos um pouquinho aqui também a questão da cartografia, selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas, tá? Vai ter aqui mapas, croquis e outras formas de representação espacial. Nós temos também o trabalho aqui com a questão das manifestações culturais, as relações entre o local e o global. E nós temos também a análise das transformações territoriais, a questão da globalização e mundialização. Bom, então essas foram as habilidades prioritárias para os anos finais, ensino fundamental. Agora nós vamos ver as habilidades prioritárias para o ensino médio. Lembrando que no ensino médio nós temos aí o currículo do estado de São Paulo. Então, nem todos os elementos ali que nós tínhamos como código, objetos de conhecimento estão aqui presentes ou estão descritos nessa tabela, por conta de que no ensino médio era uma outra constituição, está organizada de uma outra forma, tá? Então, nós temos aí, no primeiro ano do ensino médio, unidade temática globalização e rede geográfica e organismos econômicos. Então, nós temos aí os conceitos de fluxo e rede geográfica. Semana passada eu assisti, gente, uma aula, acho que foi na sexta-feira, se eu não estou enganada, tá? Por volta das 5 e pouco da tarde, 17 horas. É muito interessante sobre fluxo e rede geográfica. Então, vocês podem lá acessar no centro de mídias e acompanhar essas aulas, tá? Muito interessante. Nós temos também uma outra habilidade, analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico, descrever e definir os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações conflituosas com o comércio, reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais. Aí da segunda série,
do ensino médio, nós temos os circuitos de produção redes hierárquicas urbanas, que é a unidade temática, aí as habilidades, identificar elementos representativos das fases da industrialização brasileira, uma aula excelente, gente, assisti também, na sexta-feira, sobre industrialização brasileira. Deixa eu ver aqui, acho que é a professora Milene, muito interessante. Olha, recomendo a aula, entrem lá, acessem, vocês vão gostar, vale a pena, viu? Que é essa habilidade que está presente aí como prioritária no segunda série. Nós temos a outra que é comparar dados e informações em diferentes linguagens, né? Aí entra a questão da cartografia novamente, a rede urbana, tá? Analisar a composição da rede urbana, e identificar problemas socioespaciais e ambientais. Bom, aí vamos voltar aqui no terceiro ano, tá? É a unidade temática Choque de Civilizações. Também teve uma aula semana passada, tá? Sobre choque de civilizações do ensino médio, tá? Terceira série. Aqui nós temos analisar o contexto e surgimento da expressão choque de civilizações. Esse foi o foco, tá? Da aula, a questão da expressão choque de civilizações, muito interessante também, tá? Analisar elementos históricos e geográficos, essa aula está disponível lá, gente, no Centro de Mídias. Analisar elementos históricos e geográficos que permitam diagnosticar argumentações e explicar o conceito de América Latina, e também identificar o papel dos principais atores envolvidos em conflitos recentes na América Latina, tá? Bom, então vamos lá. Aí, pessoal, que material nós podemos utilizar para planejar nossas aulas? Então, nós vimos aí que é importante, fazendo um retrospecto, tá? É importante aí olhar para as habilidades que foram desenvolvidas no primeiro bimestre. Se ainda não foram desenvolvidas aquelas habilidades tidas como prioritárias, é importante fazer alguns planos que possibilitem essa recuperação dessas dessas habilidades por meio de atividades, e para que a gente possa avançar no segundo bimestre nessas habilidades estruturantes que acabei de apresentar para vocês, tá? Que material eu posso utilizar para elaborar minhas aulas? Bom, o professor, como nós já vimos, como constantemente foi passado ali no Centro de Mídias, por meio do planejamento, os professores eles têm autonomia para utilizar o material que eles acham melhor, que eles têm mais afinidade para trabalhar. Mas a sugestão de material que nós damos para vocês é a utilização do material São Paulo Faz Escola, tanto do caderno do aluno quanto do professor. Porque o São Paulo Faz Escola, esse material, ele foi elaborado em cima das habilidades do currículo paulista e do currículo do Estado de São Paulo. Então, ele é um material que está redondinho. E é um material, gente, que eu estudei esses dias para poder estar elaborando essa reunião para vocês. É um material que eu gostei bastante. Ele é riquíssimo. Ele tem uma diversidade de informações, de materiais, de sugestões. É um material muito bom mesmo, tá? Vai aí a dica. Então, nós temos aqui os cadernos dos anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono, e o caderno do ensino médio. Nesse caso aqui do ensino médio, é um material, é um guia de transição, não se esqueçam disso, tá? E aí nós temos o caderno do professor. O caderno do professor, ele é o volume único dos anos finais, ele contempla todas as séries, enquanto que do ensino médio é um para cada ano série, tá? Bom, então vamos lá. E como então acessar esse material? Dei um print na tela aqui, coloquei para vocês. Acho que a maior parte dos professores já sabem acessar esse material, né? Mas coloquei aqui para vocês para
para aqueles, por acaso, se ainda tem algum professor que não tem o conhecimento, como eu faço para acessar, onde está esse material, coloquei aqui, só para ficar mais fácil para vocês localizarem. Gente, joguem, podem jogar no Google, Currículo Paulista, materiais, joga lá, Currículo Paulista, materiais na pesquisa no Google, vai entrar com uma facilidade muito grande aqui, né, nessa página, tá? Vocês vão lá na EFAP, vocês sabem que é a Escola de Formação de Profissionais da Educação, né? E vocês vão abrir essa tela. Aí vai estar currículo, documentos, materiais. No campo materiais, vocês vão clicar, vai aparecer isso daqui, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Vão clicar e depois materiais de apoio. Aí na próxima página vai aparecer isso daqui. Vocês vão rolar a página, desculpe, e vocês vão encontrar as habilidades do Currículo Paulista. No nosso caso, aqui eu selecionei anos finais de geografia, claro, e as habilidades essenciais da rede estadual, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre, tá? As habilidades essenciais para serem desenvolvidas nesse momento de afastamento social, tá? Aí nós temos, rolando a página, nós temos os cadernos dos alunos, tá? O volume 1 é para os anos iniciais, desculpe. O volume 2 seria para os anos finais. No caso, geografia, ele vai estar presente na parte 2 do caderno, juntamente com outros componentes curriculares. Então, tudo que é parte 2, vocês têm aqui geografia. E embaixo nós temos os cadernos do professor. Como eu disse para vocês, no caso de geografia, volume único, tá? Só um caderno, contemplando todos os anos séries do ensino fundamental, anos finais. O mesmo processo com relação ao ensino médio, materiais, clicou, ensino médio, materiais de apoio. Bom, não vou fazer o mesmo procedimento porque é igual, tá, pessoal? Então, nós já vamos entrar para uma parte de olhar a organização desse material. Como está organizado esse caderno do São Paulo Faz Escola, o caderno do professor? Então, num primeiro momento, eu coloquei aqui para vocês do ensino fundamental, tá? Fiz um recorte de um trecho aqui da apresentação ou das orientações iniciais do caderno, tá? E ele fala o seguinte: o material de apoio ao Currículo Paulista de Geografia, Guia do Professor, volume 2, é uma versão preliminar, ela não é final ainda, tá? Depois eu vou passar para vocês uma informação a respeito disso. Apresenta um conjunto de propostas pedagógicas, sugestões e recomendações para apoiar a elaboração dos planos de aula. Então, é um apoio, gente, tá? Esse documento foi elaborado colaborativamente. Então, teve a colaboração de várias pessoas, da equipe curricular de geografia, da Coordenadoria Pedagógica COPED, em parceria com professores coordenadores dos núcleos pedagógicos, do componente de geografia das diretorias regionais de ensino. Então, esse material ele foi feito com várias sugestões, várias cabeças, por várias pessoas. Ele é um material bem diversificado. E é o que ele coloca aqui para nós. Há uma pluralidade de olhares. É um material riquíssimo, gente. Eu gostei muito, achei muito bom mesmo. Bom, depois ele apresenta para nós, nesse caderno do professor, algo que eu achei assim, sensacional, que são as possibilidades de articulação das habilidades de geografia. Então, olha só, ele tem essa carinha, aqui eu só dei um recorte, é um recorte também, tá? Organizador curricular do 6º ano, aqui eu coloquei para vocês verem, está no caderno do professor do 6º ano. Ele tem aqui SA, situação de aprendizagem 1, no caso a cartografia e suas tecnologias, a unidade temática. Aqui as habilidades do currículo paulista, ele coloca todas que estão presentes nessa situação de aprendizagem. Olha a 25 aqui, que é prioritária. E aqui os objetos de conhecimento. E o bacana, pessoal,
As competências específicas de geografia do currículo paulista, ele coloca aqui quais são as competências específicas. As competências de ciências humanas, ou seja, da área de ciências humanas. As competências gerais do currículo paulista, muito interessante. E algo muito interessante também, a questão da interface, a articulação, a possibilidade de articulação com outras áreas de conhecimento. Por exemplo, EF69LP. Então, aqui nós temos uma habilidade do 6º ao 9º ano de língua portuguesa a 34. Olha que bacana. Então, nessa situação de aprendizagem 1, dá para trabalhar articulado com a língua portuguesa. Nós temos também aqui a possibilidade do trabalho articulado com matemática, habilidade 22, tá? E com outros componentes curriculares também. Bom, ele coloca para nós os temas contemporâneos transversais, no caso aqui dá para trabalhar ciência e tecnologia, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, no caso aqui os ODS, né? Nós temos o ODS 6, água potável e saneamento, e o ODS 9. É um quadro muito interessante, gente, gostei bastante. Agora a gente não precisa mais sentar com o professor de matemática, olha, o que você vai trabalhar agora em matemática? Ele já coloca aqui para nós, ó, já tem essa possibilidade de articulação. Fica mais fácil agora promover um trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar. Bom, vamos lá então, nós temos agora uma apresentaçãozinha, uma carinha, tá? A capa do caderno do professor São Paulo Faz Escola, né, da abertura, da situação de aprendizagem 1, tá? Por que eu fiz esse recorte para vocês? Para mostrar aqui que ele faz uma apresentação e o que ele coloca para nós no caderno do professor. Ele coloca a unidade temática, os objetos de conhecimento que vão ser trabalhados e as habilidades do currículo, tá? Então, ele coloca tudo isso para nós ali. E, no segundo momento, ele coloca algo muito interessante também, a relação das habilidades do currículo paulista com o currículo de São Paulo. Então, como o currículo paulista ele é algo novo, passou a ser incorporado, ou melhor, trabalhado esse ano, então muitos professores ainda têm a questão das habilidades, da forma de trabalho do currículo de São Paulo. Então ele coloca aqui para nós essa relação das habilidades para contextualizar os professores. Muito interessante. Desculpe. Aí nós temos também, pessoal, essa apresentação básica que gostaria de falar para vocês. O caderno dos anos finais, nós temos a situação de aprendizagem 1, ela está presente no caderno do aluno, está impressa, mas as demais situações de aprendizagem, elas estão na versão digital. Então, o aluno vai ter que, ou por QR Code, ou por link, acessar essas demais situações de aprendizagem, tá? Então, esse é um diferencial que eu gostaria de passar para vocês. Bom, e como está estruturado, então, o caderno do aluno, ou melhor, como está estruturada as situações de aprendizagem, tanto do caderno do aluno quanto do professor, dos anos finais, no caso. Elas têm a seguinte estrutura: tem sensibilização, contextualização, problematização, sistematização, recuperação, avaliação e uma sessão de Saiba Mais. Por que eu estou passando isso para vocês? Gente, é muito importante ter uma noção clara dessa estrutura para que a gente possa desenvolver ou propiciar melhor a aprendizagem dos nossos alunos. Se eu vou passar determinada habilidade, vou trabalhar determinada habilidade com o meu aluno, é uma habilidade muito complexa, ela tem que ter ali uma etapa inicial de sensibilização para motivar, para fazer com que esse aluno se engaje, que ele tenha interesse para a aprendizagem daquela habilidade.
Então, nós vamos ver agora, nós vamos passar por essas várias etapas ou estruturas das situações de aprendizagem. Vou apresentar um pouquinho para vocês. Vamos lá, então. A sensibilização, essa daqui eu achei formidável. Está presente no caderno do aluno do 6º ano. Ele no primeiro momento, ele vai falar da importância da cartografia como uma forma de linguagem. Então, ele apresenta 3 tipos de linguagem aqui. Uma placa de trânsito, uma charge, uma história em quadrinhos e um jornal. São 3 formas de linguagem e no momento posterior ele apresenta mais 3 imagens e pede para os alunos compararem essas imagens. Ou seja, ele trabalhou ele quer fazer a aproximação para que o aluno perceba que a cartografia é uma linguagem, a utilização de mapas é uma linguagem, ela é uma linguagem de representação espacial. Muito interessante. E já entra aqui com o trabalho propriamente da habilidade prioritária, analisar os tipos de produtos de sensoriamento remoto, porque eles vão descrever nessa atividade de sensibilização, descrever as imagens, comparar e indicar as diferenças e semelhanças que há entre elas. Aí nós temos uma outra fase que é contextualização, no caso aqui eu peguei do 7º ano, a habilidade envolvida a analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial e discutir os conflitos e tensões históricas. Aí ele passa para nós um texto sobre o extrativismo mineral, a formação do surgimento de Minas Gerais, né, de Goiás, Mato Grosso. Então, ele está contextualizando, dando ideias para que os alunos possam desenvolver ali um conhecimento a respeito da questão de fluxos econômicos e formação socioeconômica. Aí nós temos uma situação, uma outra situação de aprendizagem, no caso aqui do 8º ano, é um recorte, onde a atividade é uma leitura de imagem do pós-guerra e o Muro de Berlim. Muito legal essa... no caso aqui é um vídeo, tá, gente? Esse vídeo eu assisti, ele é um vídeo que mostra Berlim em ruínas, tá? As pessoas andando pelas ruas, em processo de reconstituição do local, muito interessante. E aí ele entra como problematização a partir do momento que trabalha junto com essa imagem aqui. O que você pensa sobre os muros e barreiras que separam os povos e nações? Está problematizando. Qual seria o sentimento dessas pessoas? Qual o significado da queda do Muro de Berlim para a Alemanha e para o mundo? Aí já vem a habilidade estruturante, aplicar os conceitos de Estado e nação, né? Governo e país, e analisar os conflitos e tensões. Bom, muito interessante. Aí uma próxima que nós temos estrutura é a sistematização. No caso aqui eu peguei do 9º ano, um recorte da atividade 4, onde ele trabalha com globalização e mundialização. Ele pede aqui para conversar com os colegas, no caso os alunos, como agora estão em isolamento, poderão conversar com seus pais, né? Enfim, com seus parentes, ou até mesmo com os amigos, né? Por via aqueles que têm contato, possibilidade de conversar por WhatsApp. E aí tem alguns questionamentos, algumas etapas muito interessantes. Cerca de 200 informações falsas circulam hoje em dia em celulares e computadores no Brasil. Boa parte delas é disseminada em redes sociais. Dialogue com o grupo sobre as consequências resultantes da disseminação de informações, notícias falsas. Então é sistematização. Muita gente ouve falar a respeito de globalização e mundialização. Então nessas atividades aqui os alunos vão ser sensibilizados a sistematizar, a pensar sobre esse conhecimento que eles possuem, a organizar esse conhecimento para responder esses questionamentos aqui, essas provocações. Muito interessante a sistematização.
Aí nós temos também uma outra estrutura nas situações de aprendizagem, que seria a recuperação. Há sugestões variadas, diferenciadas de recuperação, desde leitura e análise de imagem, texto, pesquisa, elaboração de tabelas, quadro sínteses. Eu até sugiro para vocês, gente, percorrer os diversos cadernos, porque às vezes vocês encontram em um outro caderno uma sugestão muito interessante, que não está presente naquele caderno ali do ano e série que você está trabalhando, e que pode ser pertinente para o desenvolvimento naquele momento, tá? Aí nós temos também a avaliação, algo muito interessante, que é que ele, em todo o caderno do aluno, há a possibilidade do aluno fazer uma autoavaliação, ou seja, ele pensar sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Por exemplo, compreendi, esse é do 6º ano, compreendi a cartografia como uma forma de linguagem, identificando algumas situações que a evidenciam o meu cotidiano. Plenamente, parcialmente, não realizei observações. Então, isso daqui é muito bom para o desenvolvimento do protagonismo por parte do aluno. Achei muito interessante esse sistema de autoavaliação. E aqui no caderno do professor tem o que vai ser avaliado, né, gente? Por exemplo, aqui é do 7º ano. Atividade 1, sensibilização, ler textos e imagens. Atividade 2, protagonizar a realidade. Pesquisar em fontes seguras. Então, aqui, para o professor, há uma orientação um pouco diferenciada. Já há caminhos que o professor deve seguir para ver se realmente o aluno desenvolveu ou não aquela aprendizagem. E são diversificadas, gente, a avaliação. Por quê? Para que haja realmente, ao longo do processo de aprendizagem do aluno, para que haja essa questão da valorização dessa aprendizagem, desse desenvolvimento processual. Bom, aí tem a seção Saiba Mais, que tem a indicação de materiais de apoio, tais como vídeo, texto, documentários. E nós temos também aí o caderno do ensino médio, onde a estrutura é muito parecida, a gente tem sensibilização, contextualização, metodologias, avaliação e recuperação, e a seção Saiba Mais. E o diferencial que eu coloquei aqui é que são atividades complementares e é o guia de transição. Então, tem uma parte ali de habilidades presentes no currículo do Estado de São Paulo e outras habilidades ali já mais coerentes com a Base Nacional Comum Curricular. Aqui eu coloquei para vocês a capinha, tá? Como é apresentado no ensino médio. Nós temos aqui os temas, conteúdos trabalhados, as habilidades do currículo do Estado de São Paulo, ensino médio é o currículo do Estado de São Paulo, e aqui ao lado ele coloca as 10 competências gerais da BNCC que são trabalhadas aqui, né, em relação a esse tema do currículo. Aqui nós temos uma outra apresentação, como ele coloca para nós o tema, tá? Esse é o caderno do 2º bimestre, do 2º, né? Ele coloca o tema 1, que é processos migratórios, aí ele coloca as habilidades do currículo, as competências e também a relação com os descritores do SAEB. No caso aqui de matemática, tem também o de língua portuguesa, que não coube aqui. Bom, gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? É um material, falar um pouquinho a respeito do planejamento individual, que vocês tiveram aí na quarta-feira, fazer um retrospecto dos elementos a considerar nesse processo agora de planejamento e desenvolvimento do 2º bimestre, né? Que seriam ver as habilidades que os alunos desenvolveram, fazer recuperação daquelas que não foram desenvolvidas, contemplar as habilidades estruturantes e passar para vocês a sugestão aí de utilizar como material de apoio o São Paulo Faz Escola, que é um material riquíssimo. Olhem, realmente estudem, vocês vão gostar muito desse material, tá, pessoal? Então era isso. Então, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo ATPC.